Eu vou agora trazer informações ao vivo, direto do Palácio de Karnak, onde está Bartolomeu Almeida, ouvindo o governador, falando a respeito do pacto de 50 municípios piauienses para combater a desnutrição infantil. Vamos ouvir o governador. Potencializa a ação dessas entidades tão importantes, a partir, claro, essa seleção do critério usado no edital, que verifica toda a credibilidade, a documentação, o histórico dessas entidades do terceiro setor. E também aqui celebramos uma cooperação com 50 municípios para a gente fazer uma força-tarefa para erradicar a desnutrição infantil no nosso estado. Ainda temos 13 mil crianças que estão nessa estatística e nossa meta é zerar. Então começamos com 50 municípios que têm um indicador maior, numa cooperação com o Banco Mundial, especificamente para isso. Por que você fez, governador, para zerar? Olha, veja que já reduziu bastante. Nós, apesar de termos 306 mil crianças em situação de vulnerabilidade social, ou seja, famílias numa situação abaixo da linha da pobreza, mais 13 mil estão de desnutrição, ou seja, de 306, 13 mil. Então, se eu tenho já o programa Bolsa Família, em tese, se ele estiver sendo usado para alimentação, não deveria estar havendo esse problema. Então, nós temos que verificar cada caso, por isso tem que ser uma busca ativa com os agentes comunitários de saúde, com os profissionais dos CRAs, para você entender em cada situação o que foi que ocorreu, a partir da medição da altura, do peso, do histórico ali da família, para a gente poder realmente erradicar algo que, como nós já contamos com o Bolsa Família, em tese é uma atividade possível de ser feita e a gente conta muito com o engajamento dos prefeitos e prefeitas, a quem eu agradeço. Quanto tempo o senhor pretende zerar então esses números? Olha, esse programa ele deve durar 2 ou 3 anos. Nós vamos começar com esses 50 municípios. A ideia é, ao final do primeiro ano, fazer uma avaliação específica nesses 50 municípios e, a partir dos resultados colhidos, expandir para os demais. Governador, Gustavo Gaia disse, aquele deputado federal do Goiás, que os nordestinos comem migalhas, vivem de migalhas por causa do Bolsa Família. O senhor entende que uma fala dessa pode desmotivar as famílias a continuarem no Bolsa Família? Olha, eu não conheço esse deputado, muito menos do que ele falou, né? Eu acho que qualquer fala na direção de você demonstrar um preconceito com as pessoas, qualquer que seja esse tipo de preconceito, desune o país, contribui para um aumento da problemática. Nós temos que admitir que existe um problema grave no Brasil das desigualdades sociais. É o país que mais concentra renda e, portanto, o governo, que arrecada os impostos, fazer esse esforço para um programa de transferência de renda é nada mais, nada menos do que a obrigação de toda a sociedade. A sociedade não pode aceitar conviver com uma situação de desigualdade desse tanto, em que poucos têm metade do PIB e ainda tem uma quantidade enorme de pessoas em dificuldade. Então, é inadmissível qualquer posição contrária a isso. Nós temos que ter um programa de transferência de renda da maneira mais impessoal possível, como se tornou. Então, você pode ver, nenhum governo de extrema-direita que se manifestava contra o Bolsa Família no primeiro momento foi capaz de acabar com esse programa, porque ele já virou um programa de Estado, ele não é mais um programa de governo. Então, isso é o que nós queremos, que a sociedade se conscientize da necessidade de se combater as desigualdades sociais e especialmente com a garantia das condições mínimas através de um robusto programa de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, que hoje é copiado por vários países do mundo inteiro. Governador, um pouco sobre política, o governador já afirmou que em municípios onde tiver 2 aliados, o senhor vai manter a neutralidade. Esse princípio se aplica à Valência do Piauí? Veja bem, nós falamos esse caso quando nós temos os 2 únicos candidatos da cidade sendo do nosso lado. Havendo mais de um candidato, nós vamos fazer todo o esforço possível para uni-los e, obviamente, que vamos manifestar o nosso apoio. No caso, em Valência, nós já manifestamos o apoio ao pré-candidato Leonardo. Governador, foi o que aconteceu no governo do estado, Zé de Freitas, governador. Lá é o caso que nós temos 2 candidatos aliados ao Palácio de Karnak. Então, governador, Para a eleição. Olha, nós estamos fazendo nosso papel enquanto filiado, de contribuir para essas discussões, mas só quando a legislação permitir que eu vou entrar na campanha. Vereador,
Peripiri. Peripiri, nossa pré-candidata é a Jovem Oliveira. Governador, então a tendência é essa. Federação Nacional dos, no começo do mês, a Federação Nacional dos Municípios divulgou uma pesquisa falando sobre a grave crise enfrentada pelos municípios piauienses, principalmente por conta de baixa de arrecadação e outras coisas a mais. O governo do Piauí teve um crescimento de 64%, ou seja, diminuiu o déficit de dívidas e outras coisas mais. Como é que o governo do Piauí vai continuar ajudando os municípios piauienses a saírem dessa grave crise, principalmente após o pós-pandemia? Nós temos ajudado bastante com vários programas, inclusive, como o que nós falamos hoje. Então, temos ajudado na área da saúde, na área da educação, com vários programas que potencializam a ação dos municípios. Governador, então a tendência é essa, o senhor se posicionar então de forma neutra, onde tiver dois disputando, o que aconteceu no final de semana em Piracuruca, que o senhor eu não pude ir, não tem nada a ver com a minha presença ou não na cidade. A questão é onde tiver dois candidatos, que foram nossos aliados, obviamente que a gente vai manter a neutralidade. Mas eu vou continuar indo em todos os municípios. Obrigado. Está aí, portanto, Joelson, fala do governador Rafael Fonteles. Olha, como vocês acompanham aí, o Salão Branco aqui do Palácio de Karnak bastante movimentado. Hoje foi um evento muito importante. O governo do estado lançando aí uma meta de zerar, o número de crianças desnutridas aqui no estado do Piauí. Segundo o levantamento, mais de 13 mil crianças. São 50 municípios, especialmente 24 desses 50 municípios estão nesta situação, onde permanece um número maior de crianças desnutridas. Tivemos aí a assinatura de convênio com 50 municípios e também com 50 entidades, que vão receber cada entidade dessa o valor de R$150 mil. Foram entidades que foram contempladas, então, se inscreveram, foram contempladas para investir nos mais diferentes segmentos. Aqui nós temos, por exemplo, a Fazenda da Paz, nós temos a própria APAI e outras entidades também. Volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu Almeida, trazendo as informações sobre esse ato de pactuação em torno de 50 municípios assinando o pacto para o combate à desnutrição infantil. E o governador aproveitou para falar também de política, numa pergunta inclusive do Bartolomeu Almeida, falando sobre como é que vai agir em relação às cidades, Paula, onde há dois palanques com aliados do governo. Neutralidade é a ordem, mas não vai deixar de visitar as cidades. O governador confirmando, Joelson, um pedido que a gente já ouviu de diversos parlamentares, de partidos que estão na base do governador, MDB, PSD, o próprio PT também, e uma avaliação que nós já trouxemos aqui algumas vezes nessas cidades, como é o caso, por exemplo, da cidade de Piripiri, citada pelo Bartolomeu Almeida. O governador afirma que terá uma posição de maior neutralidade. E me chamou a atenção também, Elivaldo, que ele falou que essa questão da neutralidade não tem a ver com a presença dele ou não nas cidades. O governador, até por ordem administrativa, precisa estar circulando nos municípios piauienses, mas isso não significa, pelo menos pelo que ele afirma, que estará ali apoiando um lado ou outro. Elivaldo Barbosa. Por exemplo, ele foi em Brasileira, no final de semana, uma programação oficial, inaugurar lá um complexo de energia fotovoltaica. A gestora Carmen Jean é do Progressistas, foi contra no palanque contrário ao do governador em 2022, mas nem por isso ele deixou de ir na cidade, tirou até foto com a gestora, protocolar, mas tirou. Mas lá também fez até vídeo com o candidato que o PT apoiará e ele também, lá no município, Júnior Aguiar, se não me engano, o nome do cidadão lá, que é pré-candidato a prefeito de Brasileira. Mas não foi, eu inclusive passei por lá, estive lá no final de semana, mas não foi em Piracuruca, na Expo Piracuruca. Bom, não foi, imagino, porque não estava na programação, né? A programação dele lá foi rápida, diferente. Bom, não foi, de fato. E lá em Piracuruca, ele deixou claro também, lá são dois aliados, a oposição e situação. Os dois lados estiveram no palanque de Rafael em 2022. Então, a neutralidade, admitida verbalmente aí por Bartolomeu nessa entrevista, foi expressada pelo governador Rafael Fonteles, como disse a Paula, lembrou bem, e ele também falou aí na entrevista. Piripiri, Jovem Oliveira é PT, candidato à reeleição, ele vai apoiar Jovem Oliveira, mesmo com Luiz Menezes sendo hoje filiado ao PSD, que é um partido da base do governo. Jovem que estava hoje no evento do Palácio de Karnak, ali nessa solenidade com o governador. Olha aí. Sávia, quem conversa com o governador diz que ele costuma ser bem objetivo nas ideias, claro, nas falas e cumpridor daquilo que fala, daquilo que diz. E ele publicamente aí colocando algo que foi inclusive pauta de encontro recente com deputados do Partido dos Trabalhadores, Solidariedade e PCdoB. Como é que vai se comportar onde as cidades tiverem dois nomes ligados à base aliada, sabe?
Joelson, para o governador Rafael Fonteles, segundo quem conversa muito bem com ele, a portas fechadas, sim é sim e não é não. Nessa conversa, que também foi a portas fechadas com os deputados, eles pediram mais agendas com o governador, ou seja, querem o governador como cabo eleitoral. E quando a gente vê, de fato, até em Teresina, os pré-candidatos, eles usam, às vezes, a foto do governador nos cards de divulgação, de eventos, maior até do que a deles próprios, para você ver o peso do governador, lado a lado com o presidente Lula como cabo eleitoral. Então, eles querem mais agendas, querem liberação de recursos, a gente já comentou isso, mas querem, de fato, um apoio maior para os seus pré-candidatos e muitas vezes estão ali em lados concorrentes. Isso é natural. Agora, o governador tem o lado preferencial. No caso de Piripiri, o adversário, você não vai com força total contra esse adversário, mas não deixa de ser um adversário da pré-candidata, que é a pré-candidata Jove Oliveira, que busca a reeleição. Então, acho que tem essa questão de ser um adversário, vamos derrotar, ou aquele, olha, esse aqui está no partido aliado, a gente vai fazer a campanha para a nossa pré-candidata, vamos nos respeitar. É uma outra postura, mas não deixa de se marcar ali quais são os territórios e qual é a preferência da vitória.